8 de janeiro de 2022. Este é o sábado depois da Epifania. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, pelo vosso Filho nos fizestes nova criatura para vós. Dai-nos, pela vossa graça, participar da divindade daquele que uniu a vós a nossa humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bem-vindos a este momento de reflexão. Um bom dia a todos neste sábado, dia 8, quase que encerrando o tempo do Natal. Nos revestimos de tamanha alegria por termos vivido tão intimamente e profundamente esse tempo tão rico da igreja. Nós vamos meditar neste sábado, quase que findando o tempo do Natal, a primeira leitura. 1 João 5, do 14 ao 21. Caríssimos, esta é a confiança que temos no Filho de Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze e Deus lhe dará a vida. Isto se de fato o pecado cometido não conduzir à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito desse que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda, e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, olha que bonito o versículo 14 desta primeira carta de São João, no capítulo 5. Esta é a confiança que temos no Filho de Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Primeira coisa que nós devemos levar, meus queridos, para este dia tão abençoado, este sábado, se nós cremos no poder de Deus, o que nós pedimos a Deus e de fato precisamos, nós devemos crer que já conquistamos. É isso que está falando São João. No fundo ele está puxando nossa orelha. Olha, você que está ouvindo, fortaleça sua fé. Se você está pedindo para Deus, e Deus é aquele que tudo pode, Jesus Cristo é aquele que tudo pode, tenha convicção de que Deus já te deu o que você precisa. E se ele não deu, é porque você de fato não precisa. Porque às vezes nós construímos, meus queridos, uma oração muito frágil, muito fraca, uma oração muito tímida diante de Deus. Às vezes nós construímos
uma oração muito acanhada. E o cristão é chamado a ser o homem, a mulher de fé, de convicção no poder do poder de Deus. Crer no poder de Deus. Creia que já recebeu o que você pediu, porque Ele é Deus. O texto de hoje também nos leva a refletir um pouquinho sobre pecados. É claro que ele vai dizer, existe pecado que não leva à morte. O pecado que não leva à morte são os pecados veniais. Aqueles pecados que eu acabo cometendo no ímpeto da minha concupiscência. O ímpeto. Sem consciência, sem a liberdade, sem o consentimento. Todo pecado que é cometido com a liberdade, eu faço livremente, eu faço querendo fazer e eu faço sabendo que é pecado, isso é pecado grave. Né? Mas não é a respeito de que está falando o texto de hoje. E São João vai escrever isso. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito desse que eu digo que se deve rezar. Se nós percebemos em nós alguns pecados, algumas manias, alguns maus hábitos, que às vezes nós fazemos sem perceber, é a oração que vai curar. Reze pedindo, Senhor, eu tenho essa mania, esse vício, esse mau hábito, que acaba produzindo um pecado mesmo não grave, por não ter consciência, né? Por não ter a vontade de cometê-lo, né? Mas é um pecado venial, né? Então reze, a oração, peça para Deus, Senhor, eu tenho esse pecado, me ajude a vencê-lo, me ajude a vencê-lo. Uma outra coisa de que está falando o texto de hoje é que nós estamos em Jesus e que Jesus, que é o Filho eterno do Pai, ele veio para que nós o conheçamos e conhecendo nós possamos assim amar a Deus. Por isso o texto de hoje termina dessa seguinte maneira: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os ídolos são aqueles que querem tomar o lugar do Filho de Deus na nossa alma, no nosso coração. Mentiras, ideologias falsas, questionamentos da fé, sem fundamentos. Guardai-vos dos ídolos. Meus queridos filhos e filhas, desejo um sábado abençoado. Nós estamos quase que findando o tempo do Natal e vamos iniciar com a solenidade do batismo do Senhor amanhã, domingo, o tempo comum. Que a luz de Jesus experimentada em todo esse tempo do Natal, desde dezembro, possa permanecer durante todo este ano que nós iniciamos. Em nome de Jesus, seja um ano cheio do mistério da luz do Natal na nossa vida, na nossa família. Força e coragem! Deus os abençoe, os proteja, os guarde, os ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.